Olá, meu nome é Virginia Codebella e meu trabalho é sobre potentes inibidores peptídicos contra o vírus influenza. Nesse projeto é relatada a caracterização estrutural dos inibidores peptídicos contra a hemaglutinina da influenza, que chamarei de HA. O projeto do peptídeo foi baseado em alças na região determinante de complementariedade, CDR, de anticorpos neutralizantes de largo espectro humano, anti-HA, a FI6V3 e a CR9114. Os peptídeos otimizados exibem afinidade e neutralização contra o grupo 1 do vírus influenza, incluindo as cepas H1N1 de 2009 e a aviária H5N1. Avanços recentes no isolamento e na caracterização de anticorpos amplamente neutralizantes, BNAbs, contra HA têm levantado esperanças para uma vacina mais universal, bem como a possibilidade de projetar terapias voltadas a esta região e pode ser menos propensa à resistência. Tais BNAbs visam a região da haste proximal à membrana da hemaglutinina e bloqueiam os grandes rearranjos conformacionais associados com fusão de membrana, neutralizando assim o vírus. O sucesso dessas estruturas proteicas encorajou os pesquisadores a explorar a possibilidade de projetar ligandes ainda menores contra o vírus da gripe. Ligandes peptídicos menores apresentam uma alternativa promissora, mantendo alta afinidade, seletividade e superando desafios como permeabilidade celular e baixa biodisponibilidade. Nessa pesquisa, é relatado o desenvolvimento bem-sucedido e a caracterização estrutural de peptídeos cíclicos potentes como inibidores de fusão da hemaglutinina da influenza. Projeto dos peptídeos. Uma série de peptídeos lineares, variando em comprimento, porções de terminal e mutações, foi sintetizada, caracterizada por LC-MS e testada em um ensaio de ligação de competição alfa-lisa contra um painel de hemaglutinina de vírus representando o grupo 1 da influenza A e influenza B. O peptídeo P1 é idêntico a FI6V3, exceto na posição 4. Então, nesta imagem, mostra-se os peptídeos utilizados nesse estudo. Partindo da sequência de P1, a conformação do peptídeo foi restringida por ciclização. Incorporou-se aminoácidos não proteogênicos, NPAAS, para a formação de lactamas e utilizou-se várias estratégias de ciclização. Nos últimos passos, uma cadeia lateral ornitina foi fundida com o terminal carboxila de P-alanina. A síntese dos peptídeos conduziram a P2, com ligação micromolar e potência contra as hemaglutininas de H1-Cal, H1NCA e H5-Viet. No entanto, não foi observada a ligação ao grupo 2 da influenza. Assim, restringir o esqueleto peptídico através da ciclização melhorou o desempenho dos ligandes peptídicos contra os HAs do grupo 1. Assim, Arg1 de P2 foi substituído pela 5-fenilnorvalina hidrofóbica em P3, o que melhorou a ligação de 11 a 26 vezes, com constante de dissociação igual a 104 a 125 nanomolar, com melhoria de 9 a 15 vezes na potência e C50 de 177 a 766 nanomolar, comparado com P2. O complexo P3HA também é ligeiramente mais estável do que P2HA. Os peptídeos subsequentes P4, P5 e P6 foram construídos com base em P2 e P3, o que sugeriu que a rigidificação do macrociclo peptídico e a otimização das interações peptídeo-HA através da incorporação de aminoácidos não proteinogênicos podem melhorar a estabilidade do complexo e aumentar a ligação e neutralização. Todos os três peptídeos demonstram uma ligação melhorada, estabilidade complexa e potência em comparação com P3. Enquanto o P4 apresentou melhora modesta de 2 a 3 vezes, P5 e P6 exibiram afinidade e potência 3 a 13 vezes maior contra todos os 3 HAs testados. Além disso, esses peptídeos neutralizam o vírus H1N1 e H5N1. Para investigar se a ligação e neutralização poderiam ser melhoradas, as características de melhoria de P4, P5 e P6 foram incorporadas no único peptídeo, o P7. P7 mostra similar afinidade, potência e neutralização de vírus como P5 e P6, mas o complexo HA-P7 é mais estável, com 2 a 25 vezes menor e 2 a 12 vezes maior em tempo de meia-vida. Além disso, P7 demonstra uma ampla especificidade do grupo 1 quando testado contra um painel de HAs do vírus influenza A, grupos 1 e 2 e B. Todos os peptídeos reconhecem o suco hidrofóbico altamente conservado da haste. Os peptídeos contatam os resíduos de HA1 e HA2
que são notavelmente semelhantes aos epítopos dos BNABS de direcionamento de haste CR9114, FI6V3, CR6261 e F10. Em seguida, foi elucidada a base estrutural para a melhoria dos peptídeos otimizados em relação a P2. A razão por trás da substituição de arginina 1 de P2 por XA1 em P3 foi para mimetizar interações feitas por FR3, isoleucina 73 e PHS 74 em BNAB CR9114. De fato, a melhora significativa na afinidade e potência de P3 pode ser explicada pelo ganho de contatos hidrofóbicos de XA1 com uma pequena cavidade hidrofóbica. A metilação de leucina 3 a XB3 enrijece o esqueleto peptídico em P4 e também medeia o ganho da entropia, deslocando uma molécula de água conservada ligada à alfa-hélice. Considerando que a incorporação de diclorofenilanina em P5 resultou em interações de histidina 18 e triptofano 21, respectivamente, que podem contribuir com energia de ligação de aproximadamente 2 kcal por mol. Em P6, XE11 enrijece o macrociclo peptídico formando ligação de hidrogênio intramolecular com ácido glutâmico 4. Apesar da presença de resíduos que interagem dos anticorpos FI6V3 e CR9114 do grupo influenza e que visam o mesmo epítopo na superfície do HA, os peptídeos neutralizam os vírus do grupo 1 e não do grupo 2 ou influenza B. Apenas os BNABS FI6V3 e CR9114 parecem demonstrar flexibilidade suficiente nas suas interações de CDR, contendo fenilanina 100D e fenilanina 54, respectivamente, para acomodar as diferentes orientações de TRP21 nos dois grupos HA. A comparação do peptídeo P6 sobre FI6V3 ligado ao grupo 1 H1HA demonstra uma sobreposição perfeita de fenilanina 6 e fenilanina 100D, mostrado na figura A e C. Enquanto que FI6V3 está ligado ao grupo 2 H3HA, fenilanina 100D é deslocado aproximadamente 1 angstrom para fora em comparação com fenilanina 6, mostrado na figura B e E. Consequentemente, enquanto FI6V3 pode interagir favoravelmente com triptofano 21 de H3HA, P6 e os outros peptídeos evidentemente não podem evitar confrontos estéricos com o triptofano 21. De modo semelhante, os confrontos estéricos entre os correspondentes fenilalaninas dos anticorpos específicos do grupo 1, CR6261 e F10 e o triptofano 21 do grupo 2HA provavelmente contribuem para a especificidade do grupo 1. A segunda diferença refere-se a um sítio de glicosilação no H1 asparagina 38 no grupo 2HA. No grupo 2HA não ligado, o glicano asparagina 38 projeta-se na direção da HA2 alfa-hélice da mesma subunidade HA, de tal forma que se sobrepõe à ligação esperada dos anticorpos de direcionamento de haste e dos peptídeos. Os peptídeos não parecem ser capazes de reorientar o glicano e, portanto, experimentariam confrontos estéricos de XA1, leucina 3 e tirosina 5 com um glicano asparagina 38 do grupo 2HS. A terceira diferença surge na posição 49 na alfa-hélice, onde a asparagina 49 mais volumosa em H3HA pode colidir com a ornitina, introduzida nos peptídeos de ciclização. No geral, as estruturas cristalinas indicam que o efeito cumulativo dessas diferenças explica por que os peptídeos não interagem com os HAs do grupo 2. A fusão viral com a membrana da célula hospedeira é mediada por uma mudança conformacional na hemaglutinina desencadeada pelo baixo pH do endossoma. Os BNABS de direcionamento de haste, como o CR9114, FI6V3 e CR6261, inibem a fusão viral para estabilizar o trímero mesmo a pH baixo. Como os peptídeos imitam os modos de ligação desses anticorpos, era esperado que eles tivessem um mecanismo de ação similar. A primeira evidência veio da cristalização dos complexos P3, P4, P5 e P7, peptídeo HA, sobre condições de pH baixo
entre mais ou menos 4 a 5, e que esse pH está bem abaixo do pH da fusão da membrana. Portanto, os peptídeos parecem estabilizar o estado de prefusão de HA e prevenir os rearranjos conformacionais dependentes do pH que levam à fusão da membrana. Para avaliar diretamente a inibição dos rearranjos de hemaglutinina que estão associados à ativação de fusão pelos peptídeos, testes de inibição de mudança conformacional, CCI, e suscetibilidade à tripsina, TS, foram realizados, as figuras B a D. Todos os peptídeos cíclicos impediram a alteração conformacional a pH baixo no ensaio de inibição da mudança conformacional e a tendência demonstrada pelo IC50 derivado de CCI e o ensaio de neutralização de vírus derivado de valores EC50 correlaciona-se bem com os parâmetros cinéticos derivados de SPR. O ensaio TS com o peptídeo representativo P7 corroborou os resultados do ensaio CCI. Portanto, os peptídeos relatados não são apenas fortes aglutinantes da hemaglutinina, mas também inibidores eficazes da alteração da conformação em pH baixo. Esses dados implicam que os peptídeos cíclicos de fato funcionam estabilizando o trímero de HA ao longo da entrada do endossoma. A estabilidade in vitro do peptídeo 7 foi avaliada em plasma humano e de rato. P7, aproximadamente 2 microgramas por ml, foi incubado com plasma a 37 graus e medido por LC-MS. P7 não mostra degradação durante todo o período de tempo, isto é, aproximadamente 4 horas, como mostrado na figura A, implicando que a ciclização e incorporação de NPAAS confere ao peptídeo resistência à clivagem proteolítica. O perfil farmacocinético em vivo foi então utilizado para avaliar a estabilidade e eliminação de P7 após a administração intravenosa em ratos Balbi. P7 tem uma meia-vida de aproximadamente 2,7 horas e é eliminado do plasma em aproximadamente 24 horas, como mostrado na figura B. Além disso, os peptídeos não apresentam quaisquer efeitos citotóxicos significativos na linha célula calo-3 derivada do pulmão humano. Esses dados de translação demonstram que os inibidores de fusão peptídica descobertos nessa pesquisa são altamente promissores para o desenvolvimento da terapêutica da influenza. Dados extensos de neutralização de vírus, ensaios de alfa-lisa, SPR, TS, CCI, cristalografia e raio-x, estudos de estabilidade in vitro e in vivo e sua falta de citotoxicidade fornecem validação que esses inibidores de fusão de peptídeos têm potencial para se traduzir na clínica. Os peptídeos foram projetados com base em como as alças de ligação dos anticorpos do grupo da influenza A e B interagem com diversas hemaglutininas. A caracterização estrutural ilustrou vividamente que peptídeos reconheceram de fato o epítopo da base da hemaglutinina, altamente conservado, e explicam a sua especificidade para o vírus influenza do grupo 1 contra o vírus influenza do grupo 2. Assim, os peptídeos desenvolvidos nesse projeto devem acelerar o campo de pequenas moléculas terapêuticas contra a hemaglutinina da influenza. Esta abordagem poderia ser ainda aplicada a outros locais de vulnerabilidade na hemaglutinina e outros vírus patogênicos, como o HIV-1, Ebola, Zika e etc.